Bom, se você tem acesso a mídias sociais, à internet, se você está no Brasil ou em qualquer lugar do mundo neste momento, você deve estar acompanhando o que está acontecendo a incrível, a sistemática, a esperançosa Copa. Mas me conta aí, com toda essa muvuca que está acontecendo, você já se perguntou, pera, quem teve a brilhante ideia de juntar as nações do mundo para uma competição de futebol? Por que futebol? Quem foi o louco que começou isso? Fica tranquilo porque nós, do Tudo Sobre Tudo, viemos aqui para te contar sobre a Copa. Então senta aí, pega a pipoquinha e roda a vinheta. Bom, eu não posso falar da Copa sem falar dele, né? O futebol. A origem do futebol é bem incerta, já que vários registros de jogos jogados com bolas já existiam em muitas partes do mundo. Tudo indica que o futebol surgiu na Inglaterra, nas Ilhas Britânicas, e por muito tempo lá foi o principal centro do esporte. Como você já deve ter estudado nas suas aulas de história, o Império Britânico colonizou muitas partes do mundo. Sério, muitas mesmo. Consequentemente, ele acabava levando esse futebol que foi criado nas Ilhas Britânicas e suas várias variações a diferentes partes do mundo. Assim, de uma forma muito engraçada, praticamente ele levou o futebol pro mundo inteiro. Tá bom que não é o futebol que a gente conhece, mas é uma variação dele. Muitos esportes que vieram desse futebol britânico são muito conhecidos hoje e outros são até símbolos de países. Algumas dessas variações são o futebol rugby, que hoje em dia é a base das atuais modalidades de rugby. Também temos o futebol gridiron, que é a base do futebol americano e do futebol canadense. Outras variações também são o futebol gálico e o futebol australiano. Também tínhamos jogos que usavam bastão e bola. Esses originaram o cricket e o beisebol. Essas variações do futebol eram levadas por pessoas simples, como marinheiros, estudantes, operários, e ao longo do tempo cada jogo acabou tendo suas próprias regras e enfim. Tanta influência britânica comprovada hoje em dia nos dados, tanto que 90% dos países hoje em dia têm um esporte britânico como seu esporte favorito. Tá, mas quem trouxe o esporte para o Brasil? Bom, em 1894, o paulista Charles Miller, que era filho de um ferroviário escocês que trabalhava aqui no Brasil, voltou dos estudos na Europa e trouxe com ele, sim, as primeiras bolas de futebol. Tá bom, mas voltando ao foco do futebol na Copa e não como um esporte. O primeiro jogo internacional não poderia acontecer em outro lugar, foi na Inglaterra e a Escócia em 1872, mas acabou num 0-0. Enfim, o segundo jogo foi fora das Ilhas Britânicas. Uou! Foi a Argentina contra o Uruguai, em 1902, com a Argentina esfolando o pobre Uruguai de 6-0. Um vexame maior que esse é só o fato de você não compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever no canal e deixar o like. Vai deixar passar essa? 2 anos após isso, em 1904, foi fundada a FIFA, a Federação Internacional de Futebol, com a principal ideia de que fosse uma competição que reunisse os diferentes países para ver qual era o melhor no futebol. Na segunda metade do século XIX e o início do século XX, mais ou menos em 1914, era o período da Segunda Revolução Industrial. Nesse momento, muitas atividades esportivas antigas e novas foram organizadas da maneira que conhecemos hoje. Até que em 1896 finalmente surge ela. A Copa? Não, as Olimpíadas. A primeira foi em Atenas. A segunda foi em 1900. E ela teve o futebol, sim, participando como esporte extraoficial. Como esporte extraoficial, ele não ganhava medalha. Em 1904 também participou, mas ainda não tinha medalha. Já em 1908, com os Jogos sendo em Londres, o Reino Unido defendeu que deveriam haver medalhas, e sim, eles conseguiram. O Reino Unido acabou ganhando essa competição. Ele tem um bicampeonato seguindo da Bélgica e do Uruguai, que acabou tendo o título de Celeste Olímpica. Bom, até então as Olimpíadas eram o principal torneio de seleções e era restrito apenas a amadores, porque na época não havia investimento. Em 1924, a FIFA dá os seus primeiros passos rumo ao profissionalismo. Em 1928, o torneio já era apenas entre seleções profissionais. O Uruguai foi o primeiro país a sediar uma Copa, e ele foi escolhido por vários motivos. Um deles, o Uruguai foi bicampeão do futebol nas Olimpíadas. E também era conhecido como a maior potência do futebol naquela época. Dia 25 de agosto de 1930, o Uruguai também iria comemorar o centenário de independência dele. E esses motivos acabaram ajudando para que ele fosse escolhido como o primeiro país a sediar uma Copa. Bom, mas como nem tudo são flores, as seleções que participaram tiveram suas despesas pagas pelo próprio Uruguai, sim.
E também, como naquela época não havia investimentos, apenas 4 seleções europeias aceitaram participar do evento. Eles enfrentaram uma viagem de quase 2 meses de navio. Contudo, 13 times participaram. Todos os jogos aconteceram em Montevidéu e o Uruguai foi o primeiro campeão do mundo. Bom, esses dramas de não conseguir chegar ao país do torneio acompanhou a Copa por muito tempo. Em 1934, a Copa foi na Itália. Teve a participação de 16 times. Já em 1938, com a Copa sendo novamente na Europa, na França, houve o boicote dos times do continente americano, e eles protestavam dizendo que os jogos deveriam mudar de lugar. Já em 1966, os jogos foram na Inglaterra, e o boicote dessa vez foi contra as seleções africanas. Eles também protestavam porque eles queriam uma representação maior do continente nos jogos, e também não queriam que a África do Sul participasse, por conta do apartheid. O apartheid foi um regime de profunda e violenta segregação racial mantido na África do Sul de 1948 a 1944. Esse sistema foi condenado internacionalmente. Já em 1938 era para ter 16 times, mas na véspera a Áustria foi anexada pela Alemanha nazista, deixando um desfalque. Então a Copa aconteceu com 15 times. De 1942 a 1946 não houveram Copas por conta da Segunda Guerra, a destruição que estava sendo causada e o conflito em si. Desde então, a Copa não foi interrompida. Em 1950, nós tivemos a primeira Copa no Brasil, mas foi marcada pelo Maracanazo, que foi quando o Brasil perdeu para o Uruguai. Eram para ter 16 times, mas só 13, porque a gente acabou tendo problemas para a galera chegar aqui, né? Não falei? O problema das viagens continuou acompanhando as Copas, hein? Em 1978, a Copa foi na Argentina, que enfrentava uma ditadura. Ela teve 16 times. Nessa época, o ditador Jorge Rafael Videla acabou usando a Copa como uma publi do seu governo, se é que você me entende. Esse governo também deu uma ajuda aos donos da casa. A Argentina goleou o Peru de 6-0. Então, para 2026, é que 48 seleções participem da Copa. O Brasil foi o único país que já participou de todas as edições da Copa. Sim, todas. E é o único país com 5 títulos. O país escolhido para sediar a Copa é escolhido por voto pelo comitê da FIFA. Essa escolha é feita 7 anos antes da Copa. Em 2026, ela vai ser sediada pelo Canadá, pelo México e pelos Estados Unidos juntos. Essa é a primeira vez na história que a Copa é sediada em 3 nações. Jules Rimet foi o terceiro presidente da FIFA, entre 1921 e 1954. Esse foi o nome dado à taça. Sim, a taça que o Brasil ganhou, mas que foi roubada por ladrões. E provavelmente foi derretida e, bom, tá dividida por aí, entre os brasileiros ou fora do Brasil. Isso que é uma taça do povo, né? Mas enfim, esse foi o vídeo. E aí, você sabia desse rolê todo da Copa? Bom, se você não sabia, comenta aí o que mais te impressionou nos fatos da Copa. Não se esquece de deixar o like, compartilhar o canal e se inscrever, por favor. Comenta aí qual o próximo assunto que você quer que eu comente. Muito obrigada, tchau!